muito obrigada, professora Roberta, por estar aqui com a gente hoje. Ela vai falar sobre as teorias de moldura relacional e a terapia de aceitação e compromisso. É uma introdução, não é nada assim muito, muito avançado, para quem não conhece, né? Eu acho que vai ser uma palestra bem interessante. E outra coisa que vocês todos deviam saber é que essas palestras estão sendo gravadas, mas apenas com a imagem da professora, com a autorização dela, né? Então, depois a gente vai disponibilizar no YouTube para quem não puder assistir hoje, mas só para vocês saberem que está sendo gravado. Então é isso, eu vou passar agora para você, professora. Pode mandar bala aí. Obrigada, Ana. Obrigada a todos da organização. É um prazer estar aqui, é um orgulho para mim poder participar das JACs. Eu acho o movimento das jornadas de análise do comportamento pelo Brasil e essas mais tradicionais, né, a da Mackenzie, a da PUC, da USP, enfim, essas jornadas e agora espalhadas por todo o Brasil, que representam a organização e o interesse dos alunos na análise do comportamento, uma iniciativa que nós, professores, temos sim que valorizar e estar presente e sempre participar para ajudar a ampliar a divulgação, a disseminação da análise do comportamento. E é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje, né? Sobre um avanço, um aspecto mais contemporâneo da análise do comportamento no estudo da linguagem e da cognição, ou seja, do comportamento verbal, de uma determinada maneira. E eu estudo esse tema, né, linguagem, comportamento verbal e eventos privados há bastante tempo. Então, desde a minha pesquisa de iniciação científica até o meu doutorado, todas as pesquisas que eu fiz foram relacionadas ao tema dos eventos privados e do comportamento verbal e do papel disso tudo na prática clínica, porque eu, antes de tudo, ou junto com tudo isso, sou uma terapeuta, né? Então, olhar para o tema do comportamento verbal e dos sentimentos, emoções e pensamentos e como isso pode ser explicado para que a gente possa melhor utilizar na clínica sempre foi o meu interesse, dado que a clínica é basicamente falar sobre emoções, né, e sentimentos. Então é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês, né? E a teoria das molduras relacionais, esse nome feio, que eu vou tentar tornar mais simples para vocês hoje, é só uma explicação teórica que tem sido desenvolvida dos anos 80 para cá e que foi mais formalmente sistematizada nos anos 2000, e que é um avanço, uma ampliação, eu vou dizer, da análise do comportamento no estudo desse tema da linguagem e dos eventos privados. Então, vamos ver como, e como a Ana falou para vocês, a ideia é que a gente faça uma apresentação inicial, mais básica, e de qualquer forma, se perguntas surgirem, podem ir anotando e a gente conversa sobre as dúvidas de vocês no final. Combinado? Então vamos lá. Do que a gente vai falar, então, né? Às vezes a gente começa com o nome, teoria das molduras relacionais, parece uma coisa bem esquisita, mas a gente vai falar de um entendimento, de uma maneira de olhar para o que é aquilo que a gente mais descreve e enxerga o tempo todo, que é o nosso comportamento. E como é que a gente entende o comportamento, né? Seja ele qual for, inclusive o verbal, inclusive os encobertos, né? Os privados. A gente começa olhando para a vida mesmo, para a vida de um ser vivo, como um contínuo, e a vida humana em particular, né, que esse é o nosso foco de interesse, como um contínuo, uma ininterrupta sucessão de ações. A gente anda, a gente come, a gente escreve, a gente planta, a gente dorme, a gente fala, e, obviamente, todas essas ações produzem resultados, né? Ou seja, ao falar, fatos novos aparecem, ao plantar,
Uma planta pode crescer. Mudanças em mim mesmo ao dormir, eu descanso, ao comer, eu me alimento, ou mudanças no mundo à nossa volta, né? Então, esses comportamentos, essas ações, elas produzem mudanças no mundo ou em mim mesmo, e elas também são motivadas por alterações, tanto no ambiente físico, como, por exemplo, agora está chovendo, então eu fecho as janelas, ou está muito seco, eu preciso regar as plantas, ou o ambiente social. Alguém chega, eu cumprimento, alguém toca a campainha, eu preciso ir abrir a porta. Ou ainda algumas motivações que sejam no meu próprio corpo, no meu próprio organismo. Por exemplo, eu estou cansada, eu vou dormir, eu percebo a fome, uma sensação de desconforto de fome, eu vou comer. Então, dessa maneira como a gente descreve a vida, é exatamente a maneira como a gente define o fenômeno básico que a análise do comportamento estuda, que é o comportamento. Né? A frase que vocês enxergam agora é uma citação, talvez a mais repetida do Skinner para definir comportamento, e que não por acaso, na minha maneira de perceber, né, abre o livro Comportamento Verbal, do Skinner. Nessa abertura do livro, ele começa dizendo exatamente isso: os homens agem sobre o mundo, modificando-o, e são, por sua vez, modificados pelas consequências de suas ações. Então, essa frase é a definição de comportamento operante, da maneira como a análise do comportamento, o behaviorismo radical compreende o fenômeno, e que é exatamente essa ideia de uma contínua interação do momento do nascimento até o momento em que a gente para de se comportar, de respostas de um indivíduo que produzem consequências, transformando o ambiente e essa transformação alterando os comportamentos desse organismo que se comporta. E é isso também que a gente vê e que é apresentado na contingência de 3 termos, né, que é a nossa unidade básica de análise de entendimento sobre o comportamento. Essa relação na qual cada termo da relação depende do outro e não existe isoladamente para a gente entender um comportamento. Então, essa ideia, e eu acho que aqui a gente começa a perceber um pouco a complexidade do que é essa definição que parece tão simples, é entender que o que a gente vai chamar de comportamento depende da interação entre esses 3 termos. Eu não posso olhar só para a resposta, ou só para a consequência, ou só para o antecedente, para o contexto antecedente, para dizer o que é o comportamento. Eu olho só para a situação de desconforto no estômago, eu não posso dizer que isso é fome, mas a sensação de desconforto no estômago, mais um movimento na direção de comida e depois a eliminação daquele desconforto, aí sim esse todo pode ser entendido como um comportamento de se alimentar. Então a questão central é como nessa interação entre esses eventos antecedentes, consequentes e o comportamento, a questão central é como esses aspectos do contexto, antecedentes e consequências, adquirem função ou conseguem ter efeito sobre o comportamento, impactam o comportamento. Então, a gente tem 2 palavras importantes aqui para a gente entender: contextos e funções. Né? Quando a gente pergunta por que alguém se comporta como se comporta, da maneira que se comporta, e como vimos, né, nós interagimos com o ambiente no momento que a vida inicia até o fim dela, nesse longo contínuo, nesse longo processo, o contexto, o ambiente com o qual a gente interage, vai adquirindo diferentes funções e tendo diferentes efeitos sobre o nosso comportamento. Então, a pergunta que um analista do comportamento faz para responder por que alguém se comporta da maneira como se comporta é como essas funções
são adquiridas, ou como eventos adquirem função na análise do comportamento. E responder essas perguntas tem sido o foco dos estudos da análise do comportamento, do behaviorismo de uma maneira geral e, em particular, da análise do comportamento desde o seu início. Algumas das respostas para como estímulos, eventos do mundo adquirem função, já são nossas bastante conhecidas, né? São aqueles processos que vocês começam a estudar logo no começo da faculdade, logo no início dos estudos da análise do comportamento. São os processos de interação operante e respondente, ou seja, processos de pareamento, de associação contígua, temporal entre eventos, né? Então, quando algumas relações consistentes, frequentes e repetidas no tempo, né, de contiguidade entre os eventos ocorrem, esses eventos passam ou podem passar a ter impacto e controle sobre o comportamento. Então, vamos lembrar um exemplo de interações respondentes por pareamento e associação. O exemplo do cachorro, aproveitando que meu cachorro está latindo aqui, o exemplo do cachorro do Pavlov, né? Nem todos os cachorros salivam ao ouvir uma campainha, mas o cachorro do Pavlov, toda vez que tocava uma campainha, na sequência ele apresentava carne. Tocava uma campainha, na sequência ele apresentava carne. Tocava a campainha, na sequência ele apresentava carne. Tocava a campainha, na sequência o cachorro já estava salivando. Então, o que é esse processo? É um processo de associação entre um evento, a carne, que obrigatoriamente produz a salivação no animal, filogeneticamente, né? Um reflexo incondicionado, a comida produz, a carne produz salivação nos animais carnívoros, e no caso do cachorro do Pavlov, por conta dessa associação entre a campainha e a carne no tempo, a campainha, então, passa a produzir um tipo de salivação também no cachorro. Isso acontece com a gente também, né? Se a gente imaginar, sei lá, um prato de jiló com quiabo que a minha avó faz, eu posso começar a salivar agora, né? Só eu, talvez, e muitos de vocês, em lembrar de um prato com jiló com quiabo, talvez façam, né? Então, esse é um processo que é construído na história de vida de cada indivíduo. Para além dessas respostas reflexas, condicionadas, nós temos inúmeros comportamentos que são operantes condicionados, que são respostas aprendidas também desta maneira, né? Dado um determinado contexto, algumas consequências reforçadoras ou aversivas acontecem, e então o comportamento aumenta ou diminui de frequência. Então, por exemplo, se eu aperto o interruptor, a luz acende. Se eu aperto o interruptor novamente, a luz não acende, eu vou ter que fazer alguma outra coisa, né, para a luz acender. Ou se eu enfio o dedo na tomada, eu levo um choque. A gente está aqui vendo um exemplo de punição. E muito provavelmente o choque forte, sendo forte o suficiente, a criança vai aprender que ele não pode pôr a mão ali, senão machuca, né? Então, são exemplos de interação entre um determinado contexto, o interruptor, a tomada, uma resposta, apertar o interruptor ou enfiar o dedo na tomada, e uma consequência, acender a luz ou levar um choque, que de alguma maneira vão mantendo e ampliando esses repertórios comportamentais de interação com o ambiente. Então, a gente parte desta formulação de pareamento e associação entre eventos, fazendo com que os eventos adquiram função destas formas em relações operantes ou em relações respondentes, e a gente parte dessa formulação para entender como um tipo de comportamento, que é o comportamento verbal, pode, então, ampliar esses processos de aquisição de função de eventos, né? Por quê? Como é que isso acontece? Isso acontece porque nós somos seres verbais. E desde muito cedo,
né? Desde pequenininhos, desde bebês, nós aprendemos um repertório comportamental, operante, verbal, que é fundamental e que vai permear a nossa relação com o mundo de uma maneira muito impactante, né, para seres verbais. Então, é também um repertório que depende do contexto para aparecer e se manter, ou seja, é operante por isso, ele também depende de relações entre antecedentes e consequentes, mas à medida que esse repertório vai sendo adquirido e se tornando... Gente, muita calma nessa hora. Vamos esperar a palestrante voltar. Se você quiser seguir com a palestra e à medida que a Ana puder colocar o slide. Então vamos lá. Então, estava falando lá que desde muito cedo nós aprendemos esse repertório verbal, né, esse repertório comportamental, que é também um repertório de comportamentos operantes, ou seja, ele depende do contexto para aparecer e se manter, mas que à medida que ele vai sendo adquirido, ele gera uma nova forma na qual eventos podem adquirir função de impacto sobre o comportamento, e eu tinha parado aí, eu acho, era a governança verbal, né? Isso significa que uma vez que nós nos tornamos seres verbais, as palavras passam a ser uma parte do mundo importante com a qual nós nos relacionamos. Então, a teoria das molduras relacionais estuda justamente esse repertório comportamental, chamado tradicionalmente de linguagem e de cognição. Então, o principal elemento das descobertas da RFT, e que tem sido apresentadas nos últimos tempos, é que a unidade básica da linguagem humana é um repertório, é um tipo de comportamento específico de relacionar, que os humanos aprendem logo na primeira infância, e que tem efeitos enormes no comportamento humano em geral, né? Então, o principal desses efeitos é que os estímulos podem adquirir função no controle do comportamento de uma forma diferente do que já tem sido extensivamente mostrado para animais não humanos, justamente devido a essa habilidade aprendida de relacionar eventos de uma determinada forma. Eu não sei se vocês estão, se conseguiram compartilhar, não. Eu vou mudar para o próximo slide. Pronto, que bom que eu consegui voltar, gente, desculpa. Então, vamos lá. Então, somos seres verbais e vamos ver, então, como é que a gente aprende esse comportamento e qual que é o impacto dele. Aqui. Então, de que comportamento que a gente está falando, né? Que repertório é esse? É a nossa capacidade de tratar eventos arbitrariamente relacionados como se simbolizassem, significassem a mesma coisa. Ou a gente pode chamar isso também, ou a gente não, né? Mas a área que estuda isso fora da análise de comportamento chama isso de comportamento simbólico, de linguagem, né? E, obviamente, a linguagem traz uma vantagem fundamental para os seres humanos, para a espécie humana. Uma vantagem que impacta justamente a nossa capacidade de aprendizado e de resolução de problemas, que se torna infinitamente potencializada. Então, para a gente fazer uma comparação com os animais que não têm esse repertório tão desenvolvido quanto nós, no livro Sapiens, do Harari, né, aquele best-seller daquele historiador que andou aí fazendo bastante sucesso, e é um livro muito interessante na análise justamente da história do comportamento verbal, ele dá um exemplo em que ele compara o comportamento verbal, vocal, de uma espécie de macaco, os macacos verde, e de uma outra espécie de macaco, os Homo sapiens. Né? Então, ele conta o seguinte, imagine que os macacos verdes, eles têm algumas vocalizações que
impactam o comportamento de todo o bando, né? Então, eles podem, por exemplo, gritar um grito típico para avisar que um leão está se aproximando. E gritar um outro grito típico para avisar que uma águia está se aproximando. Né? E como é que os pesquisadores descobrem essas diferenças de gritos? Né? Justamente manipulando os contextos e soltando o grito num contexto tal em que eles observam, por exemplo, os outros macacos subindo na árvore para fugir do leão que está se aproximando, ou se escondendo embaixo da árvore para fugir da águia que estaria se aproximando quando eles ouvem aquele grito. E aí o Harari fala o seguinte, bom, mas o Homo sapiens, muito além disso, ele pode, por exemplo, emitir, lá o macaco, o homem da pedra, né? Ele pode, num dado desenvolvimento da linguagem, chegar no seu grupo de amigos e falar, olha, hoje de manhã, lá depois da curva do rio, eu vi um leão perseguindo um grupo de bisões. E aí esses homens podem então discutir como eles podem fazer para, no dia seguinte, voltar naquele outro lugar e espantar o leão de alguma forma e juntos caçar os bisões e terem comida para todo o inverno. Então, qual é a diferença fundamental aqui desses repertórios verbais? Tanto na perspectiva do Harari quanto no nosso entendimento sobre o comportamento verbal, a diferença fundamental é que o comportamento verbal do macaco verde, ainda que seja e tenha, que seja uma vocalização e tenha um impacto sobre o comportamento dos outros, ele é diretamente conectado com o que está acontecendo ali, naquele momento. Então, o leão está ali, ainda que todos não estejam vendo, tem um que está vendo e que tem o grito para avisar. No caso do humano, quando esse repertório verbal está bastante desenvolvido, ele pode justamente tratar um monte de palavras como se fossem os eventos ali, mas eles não estão ali. Nem ali e nem naquele mesmo momento. Né? Então, foi ontem de manhã que eu vi lá na beira do rio. E amanhã a gente pode ir lá e resolver o nosso problema. Né? Então, é um tipo de repertório verbal que, de alguma maneira, nos liberta das restrições imediatas, temporais e espaciais, e permite, com isso, que a nossa capacidade de resolução de problemas fique infinitamente potencializada. Né? Como é que esse comportamento aparece? Né? Como é que nós aprendemos a tratar um evento como se fosse outro? Muito cedo, e a gente vai ver um pouquinho melhor isso, mas muito cedo a gente passa a responder às palavras escritas ou ouvidas como se elas fossem aquilo a que elas se relacionam. No desenvolvimento, então pensando nesse comportamento simbólico, né? Quando esse repertório está desenvolvido, as palavras passam a impactar o nosso comportamento nas diferentes funções, evocativa, eliciadora, reforçadora ou mesmo punitiva, como se fossem as coisas às quais elas se relacionam. Então, um exemplo que eu já dei, por exemplo, de uma função eliciadora, a gente pode salivar diante da palavra feijoada, por exemplo, né? Ou sentir a salivação aumentando se eu disser para vocês que gotas de limão estão pingando na língua de vocês. Né? A gente pode ter, por exemplo, alguém que, ao começar a falar sobre relacionamento afetivo, começa a sentir falta de ar. Né? Então, de novo, mais uma reação eliciada pela história de vida dele ali, que dá um mal-estar. Ou a gente pode ver alguém que rasga o nome de uma pessoa no papel, ou deleta da rede social, exclui da rede social uma pessoa que te machucou. Ou ainda, se a gente pensar em todos os atos, por exemplo, de revolta, de reclamação, então quando um grupo queima uma bandeira, ou quando as mulheres foram lá nos anos 70 na praça pública queimar os sutiãs,
a função ali não era de queimar algum combustível para produzir calor, né? A função era protestar contra o país, protestar contra o machismo. Ou ainda quando alguém vai para o hospital porque o coração está batendo muito forte, muito rápido, e esse evento é relacionado com vou morrer, estou morrendo, né? E isso pode ser, por exemplo, uma crise de pânico. Então, tratar eventos como se fossem outros é muito útil, mas como a gente já está começando a perceber, pode também trazer alguns prejuízos. Vamos entender rapidamente como esse repertório se estabelece, né? Então, nós podemos ensinar diversos animais. Até agora a gente já tem pesquisa com macaco, com rato, com pombo, com leão marinho, com bebês de 3 meses, né, não falantes ainda. Todos esses animais não verbais podem aprender a responder a eventos, né, a reagir a eventos como se fossem outros, por alguns tipos de relação, por igualdade ou por diferença, por comparação, sempre partindo de propriedades físicas relevantes, né? Então, a gente pode ensinar, por exemplo, um macaco, ou um rato, ou um pombo, a escolher o maior de 2 objetos, por exemplo, né? E ele aprende a responder e escolher o maior. E um bebê também. E é assim que esse repertório relacional começa a se estabelecer, né? Num primeiro momento, nós aprendemos pelas propriedades físicas dos elementos que são relacionados. Mas nós, humanos, aprendemos mais, porque essa habilidade de estabelecer relações entre estímulos, ela se estabelece dentro de uma comunidade verbal, que se apoia em algumas convenções, em alguns combinados entre nós. E esses combinados nos permitem, então, a relacionar com o tempo qualquer coisa com qualquer outra coisa, independente das propriedades físicas, né? Então, quando eu falo qual é o maior objeto aqui, bom, é uma pergunta difícil, né? Porque um é um quadrado grande e um é um comprido pequeno. A gente teria que, não sei como, mas se for só de altura, a caneta é o maior. Agora, se eu pergunto para vocês, qual é o maior time do Brasil? Ou qual é o maior psicólogo da história? A gente já não está mais falando de tamanho, e a gente também não está mais falando de nenhuma propriedade física, né? O maior time não é aquele que tem o maior número de torcedores ou o maior número de jogadores, ou o maior time é o Palmeiras, né? Aquele que a comunidade verbal definiu que é o maior. Pois é, até parece, né? Tá todo mundo mal, os times paulistas estão fazendo feio nessas últimas temporadas, mas enfim. O que a gente está falando aqui não é do tamanho mesmo, né? Ou de nenhuma propriedade física, mas de relações que arbitrariamente vão sendo convencionadas e definidas na nossa cultura. Então, para vocês entenderem claro o que acontece, vamos pegar a ideia de tamanho mesmo, né? O meu caçula na escola, né? Meu caçula sempre foi o menor. É o menor da família, foi a criança, né? Tem o irmão maior e tem ele que é o menor, ele era o menor de todos os sobrinhos, de todos os netos, até o dia que ele chega na escola, com 2 aninhos de idade, e aí, pela primeira vez, ele se relaciona com alguém menor que ele. E então ele chega em casa todo feliz, falando que ele não é o menor. E aí ele entende a propriedade relacional. O menor não está em um dos elementos, o menor está na comparação mesmo, na relação entre 2 eventos e na propriedade que está sendo relacionada. A mesma ideia a gente pode enxergar no desenvolvimento de crianças e olhando para como elas lidam com dinheiro, por exemplo. Né? Então, por isso que eu pus os cofrinhos aqui, ainda bem que eu lembrei agora. Esse é um exemplo muito claro de relações arbitrárias. Se eu chego para uma criança de 2 ou 3 anos de idade com 5 notas de 1 ou uma nota de 10 e peço para ela escolher o que tem mais,
é muito provável que ela escolha as 5 notas de 1, porque ela está sob controle de uma propriedade concreta, física dos elementos, né? 5 é mais que 1. Olha lá, aqui tem um monte, aqui só tem uma, né? Quando ela chega lá por volta dos 6, 7 anos e que esse controle arbitrário já está sendo importante e controlando o comportamento dela, ela já pode escolher a nota de 10 ao invés das 5 notas de 1, porque o que está controlando o comportamento naquele momento, o que tem a função de mais reforçador para ela, já é um aspecto arbitrário do valor, né, da nota, e não uma propriedade física, a quantidade de notas. Né? Então, a gente está falando justamente do desenvolvimento desse repertório, que é esse responder relacional, que é aprendido inicialmente a partir de propriedades físicas, mas que com o tempo se liberta justamente. Então, lembra lá do macaco verde, propriedades físicas, e que com o desenvolvimento de uma comunidade verbal e de práticas culturais desta comunidade verbal, pode então se libertar dessas propriedades físicas e ficar apoiado nas convenções que essa comunidade verbal estabelece. Então, como é que a gente aprende? Ruim para mim essa foto, no tamanho pequeno não estava tão nítida, espero que vocês estejam vendo, é um cachorro e vários brinquedos ali, né? Então, a criança, na interação típica, né, num contexto típico de comunidade verbal, ela vai aprendendo mais ou menos tudo ao mesmo tempo. Né? Ela vai aprendendo que o bichinho, a uau, a bola, o tel, o nenê, se referem, né, que essas palavras, bichinho, bola, uau, mamá, mamãe, nenê, tel, se referem a coisas no mundo, se relacionam com coisas do mundo, mas ela também vai aprendendo, num contexto típico de aprendizado, o tipo de relação entre esses eventos. Então, qual é o bichinho igual a esse outro? Então, uma relação de igualdade desse com aquele outro. Olha, essa bola é igual a do Theo, essa é maior, pega a bola menor. E nesse processo que é naturalístico, né? Ou seja, que acontece naturalmente nas relações e nas interações de uma criança com uma comunidade verbal, ela vai aprendendo a relação e o que é relacionado. E como a gente falou, vantagens imensas no repertório da criança. Né? Então, começa assim. Ela aprende primeiro a relacionar coisas com nomes e nomes com palavras, palavras faladas e palavras escritas, num longo processo de múltiplos exemplares, né? Até que num dado momento a criança aprende que sim, coisas têm nomes e que palavras se referem a essas coisas. A gente está falando aqui, se a gente for usar os termos típicos da análise do comportamento e do estudo do comportamento verbal, que a criança aprende a tatear e a ecoar. Né? O que é tatear? Ela aprende que diante da coisa caneta, ela fala caneta. Isso é uma resposta de tato. Depois ela aprende, e junto, né, nesse processo, ela aprende que se ela falar caneta na ausência da coisa, ela produz a caneta, por exemplo. E é reforçada. Né? Então, o processo de aprendizado é um processo de interação com uma comunidade verbal que depende das contingências, depende de antecedentes e depende de consequências de reforçamento. Mas uma vez que esse processo é aprendido e se torna fluente, o próprio responder relacional vai alterar os processos diretos operantes e respondentes nos quais a gente se envolve. O início, obviamente, como a gente tem nação de igualdade, né? Então relacionamos eventos como iguais no primeiro momento, aprendemos a nomear, mas com o tempo também aprendemos a relacionar eventos de outras formas, não só como iguais, né?
Então, aprendemos a relacionar um evento em termos do outro de diferentes formas. E essas são as molduras relacionais. Então, vamos ver quais são os tipos de molduras relacionais que a RFT apresenta e descreve. As relações de coordenação, essas de igualdade, de identidade, de similaridade ou de equivalência, e que é um dos primeiros repertórios relacionais que aparece no comportamento do humano, que a gente pode chamar também de nomeação. Depois, relações de oposição, que são aprendidas com respostas em direções opostas, num mesmo nível de variação, então quente, frio, rápido, devagar, e também a gente observa isso num aprendizado, num primeiro momento, a partir de propriedades físicas, né, até depois elas poderem ficar arbitrárias, como bom e mal, feio e bonito. Relações de distinção, de diferenciação, então a gente aprende a responder a um evento em termos da diferença com o outro. Relações de comparação, maior, menor, melhor, pior. Relações temporais, antes, depois, ontem, hoje, amanhã, agora. Relações espaciais, aqui, lá, dentro, fora. Relações de causalidade, e essas são já relações mais complexas, né? Relações de se e então, relações que vão estabelecendo uma noção de causalidade entre eventos, e que num primeiro momento, também, de novo lembrando, elas são estabelecidas de uma maneira muito apoiada nas experiências imediatas, nas contingências diretas da criança, né? Então, pensando lá o bebezinho no berço, e ele aprende que se ele bate no móvel, o móvel balança, faz barulhinho, tudo isso como consequência do comportamento dele, né? Se ele aperta um botão, a luz acende, se ele dá um grito, a mamãe vem, né? Então, relações de causalidade, de ser, então, muito apoiadas na contingência direta, até depois, num dado momento, elas podendo se tornar absolutamente arbitrárias, né? Então, eu sou, assim, bastante expansiva porque eu sou aquariana. Essa é uma explicação de uma relação de causalidade que não tem nenhum suporte nas contingências diretas, é uma relação estabelecida por um tipo de convenção da nossa comunidade verbal. Tudo bem? Então, relações de causalidade, e agora vamos para as últimas duas relações mais complexas e totalmente importantes para a prática clínica, que eu espero conseguir chegar com vocês em poucos minutos, que são as relações hierárquicas de pertencimento, de inclusão. Então, eu aqui andando na floresta, a floresta tem cobra, então quando eu estou na floresta que tem cobra, eu tenho medo, né? Tudo isso são relações hierárquicas. Né? Com coisas maiores, a floresta, eu dentro da floresta, o medo dentro de mim. Essa é a ideia de relações hierárquicas, de pertencimento e de inclusão. E relações deíticas, ou relações de perspectiva. Relações que dependem da perspectiva do falante. Né? Então, eu aqui e vocês. Eu sou sempre da perspectiva de quem fala. Né? Se você agora falar, você vai ser o eu. Sabe aquela brincadeira que a gente faz com a criança pequena? Liga no telefone, ninguém mais liga no telefone, né? Alô, quem está falando? A criança fala, sou eu. Não, aqui sou eu. Quem é que fala aí? Aí a criança fala, aqui sou eu. Não, aqui sou eu, né? Então, é isso. Relações que dependem da perspectiva de quem fala. Esse quadro aqui, que está no texto da Laura e do Júlio de Rose, ele mostra um pouco todas essas relações, né? Então, deixa eu olhar no grande para enxergar, porque no pequeno eu não enxergo direito. Então, por exemplo, um carro está em relação, deixa eu ver, se eu faço assim, vocês enxergam o meu mouse? Então, carro, esse objeto aqui, está em relação de coordenação e de igualdade com a palavra carro, e também é equivalente a um tanto de dinheiro, que é equivalente à dívida que eu tive que fazer para comprar esse carro. Né? Esse carro é o meu e não é o da outra pessoa. A outra pessoa deve ter outro carro ou nenhum carro. Esse carro é guardado dentro da garagem. Eu antes andava
de ônibus, agora eu estou endividado, mas eu ando de carro. O carro causa poluição, então aqui a gente tem relações de causalidade, que é o oposto da bicicleta, que não causa poluição, que é esse objeto aqui, que é equivalente a essa palavra bicicleta. O carro é maior, é mais veloz e é mais caro que a bicicleta. Todos eles fazem parte de uma outra classe de eventos, que são os veículos, então, hierarquicamente. Então, aqui vocês veem exemplos de todas as relações. Hierarquia, deíticas, outra de hierarquia, equivalência, causal, temporal, de oposição, enfim. E, de alguma maneira, isso é tão automático na nossa vida, essas relações são tão óbvias, que a gente não observa o impacto que elas têm sobre o nosso comportamento. E é isso que a teoria das molduras relacionais tenta sistematizar e que a ACT vai olhar de uma maneira específica. Então, o que a teoria das molduras relacionais vai dizer para a gente? Que a maneira como relacionamos aspectos da nossa própria experiência, então até aqui, com aspectos do mundo é muito fácil, né? Mas num dado momento nós começamos a relacionar aspectos da nossa própria experiência. E a maneira como a gente responde a essas relações de aspectos da nossa própria experiência, a gente pode reagir de determinada forma e organizar a nossa experiência de uma determinada forma em redes de significados simbólicos. Então, vamos ver como é que a gente está falando isso, vamos ver se vocês conseguem perceber isso na própria experiência de vocês agora. Então, eu vou pedir para vocês observarem essa imagem, pena que ela não está muito nítida, e observem na experiência de vocês o que ela evoca em vocês. Podem escrever aí no chat, daqui a pouco eu olho. O que diz para vocês? Qual é o sentido que essa imagem produz em vocês? O que a experiência de vocês diz para vocês? E agora? Mesma coisa? Um pouco diferente? O que vocês observam em vocês, na experiência imediata de vocês? E agora? Vejam o que a gente está fazendo aqui. O conteúdo é sempre o mesmo. O que vai mudando é a maneira como vocês, e essa é a metáfora das molduras relacionais, né? A maneira como a gente relaciona esse evento, esse mesmo conteúdo, nos impacta, então, de uma forma ou de outra. Né? Então, aqui a gente podia falar alguma coisa como, nossa, que bonito, parece um vilarejo diante do mar, né? Queria estar ali. Aqui já traz um pouco de estranhamento, mas talvez um castelo, eu tô, né? Onde é que eu tô, eu observador. E aí aqui um olhar mais de contemplação, impõe uma distância. Então a própria experiência é transformada a depender da maneira como a gente relaciona o evento. Então, lembra que eu falei, as molduras são relações de igualdade, relações de oposição, relações hierárquicas, relações de perspectiva. E o que a gente está vendo aqui com a metáfora molduras relacionais é que, a depender da maneira como a gente moldura, o impacto na nossa experiência é outro. Esse repertório é fundamental, né? Esse repertório comportamental é que nos trouxe para o topo da cadeia alimentar. De que outra forma esse animal fracote, esse serzinho humano, poderia controlar tantos aspectos do ambiente, né? Solucionar problemas, ficar sob controle de consequências atrasadas. Então, ser impactado desta forma por esse comportamento permitiu que aqueles dois macacos lá da savana, o verde
e o Homo sapiens se distanciassem em muito pouco tempo e que esse Homo sapiens, que ao desenvolver esse repertório, chegasse aí no topo da cadeia alimentar, para o bem e para o mal, tanto da terra e da espécie humana, quanto para nós mesmos, né? Para a própria espécie humana. Então, a gente está vendo que essas vantagens de solução de problema, de segmento de regra, de formulação de instrução que permite com que a gente possa atuar de uma maneira muito mais organizada em comunidade e em grupos, também traz o seu lado difícil, né? Então, quando a gente olha para esse repertório, a gente vai olhar para o que a gente pode entender como esse mesmo repertório traz um tipo de sofrimento que é exclusivamente humano. Então, o exemplo que eu gosto de dar é fictício, tá? É uma piada, é uma anedota, mas é rápido e fácil para vocês entenderem. Então, imagina que essa criança fofa e essa cachorrinha fofa são, e são mesmo, meu filho e minha cachorra. E num dia, eu chego em casa com muita dor de cabeça, num dia pré-pandemia, eu chego em casa com muita dor de cabeça e cansaço, e os dois estão fazendo uma bagunça e pulando de um lado para o outro, eu boto os dois para fora de casa, fecho a porta e falo, brinquem aí fora, eu preciso descansar. Subo para o meu quarto, tomo um remédio, deito e durmo. E enquanto eu durmo, cai uma tempestade. Uma tempestade, vento, chuva, frio, trovão, raio. Os dois ficam muito assustados. Os dois ficam com muito medo. Acaba a chuva, eu também acordo, desço, abro a porta. O que acontece com cada um desses serzinhos? A cachorra entra em casa, se chacoalha, vai procurar se secar, vai comer, vai dormir e daqui a pouco ela está brincando comigo. Com a criança, o que pode acontecer? Uma vez que ele já tem esse repertório relacional, ele pode agora transformar a própria experiência dele. Do tipo, fazendo relações do tipo, será que toda vez que chover, minha mãe vai fazer isso comigo? Será que eu fiz alguma coisa para minha mãe fazer isso comigo? Será que a minha mãe não gosta mais de mim? Todas essas relações podem aparecer na criança, tendo passado pela mesma experiência. E ela pode agora começar a reagir a partir destas próprias relações dela, e não mais do evento aversivo, né? Então, a criança continua sofrendo, mesmo a chuva tendo parado e eu tendo aberto a porta. O cachorro, é claro, vai depender da intensidade do aversivo, vai depender da frequência do aversivo, né? Se eu bater sempre na minha cachorra, ela vai sofrer, provavelmente mesmo quando eu não estiver perto, né? Só diante de sinalizações do ambiente que indicam a proximidade de humanos. Mas, de outra forma, estando o ambiente seguro o suficiente, o cachorro provavelmente não vai ter nenhum sinal de sofrimento. Já a criança poderá sofrer, porque os sinais de sofrimento estão na própria experiência dela, né? Está no pensamento dela, nas maneiras como ela está pensando sobre a própria experiência. Então, como é que a gente vê essas relações derivadas de sofrimento, né? De novo, vamos pensar numa situação de pânico, por exemplo. Essa pessoa identifica um evento acontecendo com ela que é o coração disparado. E ela começa a relacionar esse evento do próprio corpo de diferentes formas, né? Será que isto que eu estou sentindo é igual a um infarto? Se for um infarto, será que eu estou prestes a morrer? E se não tiver ninguém para me ajudar? O que está acontecendo comigo? Né? Então, maneiras de estabelecer e relacionar de forma que, e agora lendo para vocês as palavras dos autores, que o comportamento verbal, a linguagem, possibilitando inúmeras vantagens para a espécie humana, pensar, resolver problemas, planejar no nível do indivíduo e mais todo o avanço tecnológico no nível da cultura. Ao mesmo tempo, esses mesmos processos verbais podem impactar sobre o comportamento das pessoas de maneira a limitar as experiências vividas.
como, por exemplo, acontece nas situações de um controle excessivo por regras que sejam incompatíveis com as contingências descritas, né? E isso a área vai chamar de rigidez psicológica. Então, a gente está vendo que processos humanos, né, podem levar ao sofrimento. E, de novo, nas palavras dos autores, aí está o paradoxo, que uma espécie, a humana, que tem de longe o menor contato com fontes diretas de dor do que qualquer outra espécie sobre o planeta, por meio da linguagem, ou por meio do responder relacional, como a gente acabou de ver, é capaz de sofrer com um grau de intensidade, constância e pervasividade que é literalmente inimaginável no mundo não humano. Por causa dessa transformação bidirecional de funções, podemos nos julgar e reconhecer que estamos desejosos. Podemos imaginar ideais e considerar o presente inaceitável por comparação. Podemos reconstruir o passado, preocupar-nos com futuros imaginados. Podemos sofrer com o conhecimento de que vamos morrer. Os aversivos que os humanos evitam são agora aspectos deles próprios. Dito de outra maneira, a esquiva experiencial é construída dentro da própria linguagem humana. Então, a ACT vai definir o sofrimento humano justamente enfocando esse aspecto específico do comportamento, que é a maneira como nós reagimos ao nosso próprio comportamento, a maneira como nós relacionamos o nosso próprio comportamento, né? Que nós nos comportamos em cadeia até que uma consequência apareça, é muito perceptível, né? Então, por exemplo, até que essa aula estivesse pronta e eu estivesse aqui olhando agora para a carinha de alguns de vocês, fazendo assim ou fazendo assim, e eu sofrendo aqui se vocês estão me entendendo ou não, eu fiz um monte de coisas, né? Eu acordei de manhã, eu abri o PowerPoint, eu peguei outras aulas que eu já tinha feito, eu juntei coisas, eu tirei coisas, eu almocei e voltei para a aula, sentei aqui e começamos a aula. Né? Para que essa consequência final, que é agora eu apresentar a aula e ver, de alguma maneira, algum efeito para vocês, pudesse aparecer. Né? Digamos que eu tivesse nesse processo começado a me sentir, por conta da minha história mesmo, bastante incomodada. Um incômodo que eu chamo de ansiedade. E que essa ansiedade me levasse a pensar alguma coisa como: meu coração está disparado, eu não estou boa o suficiente para essa aula, eu vou cancelar a palestra com as meninas porque eu não vou conseguir dar essa palestra. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de aproximação social, né? Da mesma maneira. Então, meu coração está disparado, devo estar tendo um ataque cardíaco, preciso ir para o hospital. Ou, meu coração está disparado, estou mesmo empolgada com esse rapaz, vou me aproximar. Ou ainda, meu coração está disparado, estou muito ansiosa, não estou preparada. E se ele não gostar de mim? Se fosse a Maria, ela saberia o que fazer. Eu vou embora. Né? Então, as maneiras como a gente reage e relaciona, que foram aprendidas e que de alguma maneira a nossa cultura amplia. Então, eu obviamente estou aqui simplificando muito para vocês, para conseguir fazer essa passagem panorâmica para tudo isso. Mas o foco é a gente conseguir entender como que, de algum modo, num dado momento, nós passamos a responder ao nosso próprio comportamento privado de determinadas formas. Então, a gente aprende na nossa cultura que sentir ansiedade não é bom e que, portanto, eu preciso me livrar disso para, então, fazer alguma outra coisa. Sentir medo não é bom, então, se eu estou com medo, eu não me aproximo da pessoa que eu gosto, porque eu antes preciso me livrar do medo. E, desta forma, o efeito que a gente tem, é uma rigidez no repertório e um estreitamento no repertório. Então, esse é o problema que a ACT vai tentar tratar. Né? A ACT, então, que é a terapia de aceitação em compromisso, que é um modelo de intervenção baseada nesse entendimento da linguagem, é focada justamente nesse tipo de sofrimento, produzido pelo modo como nós reagimos ao nosso próprio comportamento, de pensar, de sentir, de estabelecer relações entre os eventos. Então, é importante lembrar
que o que eu sinto, o que eu penso sobre alguma coisa, o que eu lembro, né, a minha memória, ou o que eu imagino do futuro, é reflexo da minha história. Portanto, é fundamental, né? É importante que eu aprenda a sentir medo para eu fugir de situações perigosas, né? É potencialmente muito útil, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Mas se o tempo todo eu estou reagindo aos meus eventos privados, né, aos meus pensamentos e às minhas emoções, como se elas fossem as coisas mesmos, então, bom, eu vou morrer, eu posso morrer, é verdade que eu posso morrer, mas eu não quero morrer, então eu não vou sair mais de casa, porque lá fora tem um risco. Então, o problema é a rigidez, é o estreitamento. E o que a gente quer é produzir flexibilidade, né? Então, o foco da intervenção é produzir uma habilidade de interagir com o mundo e o nosso próprio comportamento, e o foco da ACT é na nossa interação com o nosso próprio comportamento de uma maneira útil para a gente. Então, a ideia é, de alguma maneira, olhar para aquilo que a gente sente, pensa e notar quão útil para mim neste momento é reagir a isso que eu estou sentindo, me afastando, ou justamente isso que eu estou sentindo me sinaliza que esta é uma situação importante para mim e que, portanto, eu devo me aproximar dela. Né? Então, a gente vai, de fato, aprender a observar o que eu faço, quando eu faço e o impacto que isso produz na minha vida a curto e longo prazo, tentando enxergar, e essa é uma ilustração que eu acho que descreve bem o que é o propósito da intervenção da ACT, tentando enxergar que aquilo que eu vejo, vejam que vocês conseguem ver aqui nessa imagem, aquilo que eu vejo é determinada de alguma maneira, é impactada por processos verbais que ficam quase desaparecidos. Então, o que são os processos verbais aqui? É a maneira como eu estou relacionando a minha própria experiência, é perceber que aqui, ó, ainda que a pintura seja muito realística, tem o meu modo de olhar, que depende da minha experiência, e eu preciso enxergar esse próprio comportamento de um ponto de vista distanciado, e é interessante lembrar que no primeiro momento a ACT foi chamada de distanciamento compreensivo, né? Então eu vou me distanciar um pouquinho daquilo que é a minha própria experiência, para eu então enxergar e notar esses processos verbais e avaliar quão útil é eu agir em função deles a curto e médio ou longo prazo. Né? E isso é a flexibilidade psicológica. Então, vou dar só 2 exemplos de intervenção para vocês e aí a gente abre para perguntas. Né? Então, a ideia de produzir a flexibilidade psicológica é produzir um repertório alternativo, flexível, que, lembra que eu falei das relações hierárquicas e deíticas como relações importantes, né? Que é aprender a responder ao próprio comportamento privado, ao que eu sinto e ao que eu penso, às minhas memórias e às minhas imaginações, de uma maneira hierárquica, ou seja, incluindo isso como parte de mim, mas eu mesmo notando isso e outros aspectos do contexto, para que eu possa identificar quais respostas agora, que sequenciem isso que eu estou sentindo e pensando, são mais úteis para mim. Né? Então, um exemplo da ACT é bastante usado, um tipo de intervenção bastante usada na ACT, é a intervenção metafórica. Né? Então, uma metáfora bastante usada é a metáfora do tabuleiro de xadrez. Né? A ideia de que, bom, veja, existe aqui o tabuleiro de xadrez, e o tempo todo as peças pretas lutam com as peças brancas. E aí a gente pergunta para o cliente, o que são as peças brancas? Aí ele fala, é a minha angústia, é a minha sensação de que eu sou uma fraude, é a minha tristeza, eu preciso me livrar delas. Então eu estou aqui sempre com as peças pretas tentando acabar com as peças brancas. Né? E aí a hora que o cliente identifica essa luta dele mesmo, né? A minha vida só vai melhorar quando as peças brancas tiverem sido derrotadas. Então, a gente amplia a metáfora
dessa forma. E se o tabuleiro de xadrez for você? Então, aqui uma relação de perspectiva, né? E é um tabuleiro enorme, em que as peças brancas e pretas estarão sempre lutando. E você pode observar essa luta, ao invés de fazer parte dela, né? Essa é uma metáfora. Uma outra metáfora bastante interessante é a metáfora dos passageiros no ônibus, né? Então, e se você fosse um motorista de ônibus, que vai parando em cada ponto, e em cada ponto passageiros entram. Alguns passageiros, pensamentos, são muito incômodos. Alguns passageiros ficam gritando e te ameaçando, sensações incômodas. Se você para o ônibus e vai lá cuidar dos passageiros, o que está acontecendo com a direção da vida que você gostaria de ir? Né? Então, esse é um resumo do que é toda a intervenção da ACT. Né? É tentar mostrar à pessoa como ela observa pensamentos e sentimentos, como ela reage a eles e quais as consequências para a vida dela, a curto e longo prazo, de reagir de um modo ou de outro. E o foco da intervenção é justamente permitir o giro, é permitir o autocontrole. É eu perceber que quando eu estou evitando alguma coisa, e ao evitar isso eu tenho uma consequência reforçadora, eu me livro daquele desconforto. Mas, com o passar do tempo, a minha vida vai ficando cada vez mais sem graça. Então, eu preciso enxergar isso e, então, mudar a direção. E esse foco da mudança, então, é produzir autoconhecimento. É ensinar nosso cliente a descrever relações entre respostas e variáveis de controle atuais efetivas, né? Como já dizia esse senhorzinho aqui, bonitinho, que é o Skinner, o autoconhecimento tem um valor especial para o indivíduo. Uma pessoa que se torne autoconsciente por meio de perguntas feitas a ela está em uma posição melhor para prever e controlar seu próprio comportamento. E é isso que a gente tenta fazer na clínica. Ajudar o cliente a identificar variáveis relevantes e relações entre o próprio comportamento e as consequências que funcionar de um jeito ou de outro estão impactando a vida dele. Então é isso, pessoal. Que bom que eu consegui chegar até o fim com algum tempinho ainda, apesar de todas as nossas interrupções, para vocês fazerem perguntas. Eu vou, então, interromper o compartilhamento para poder ver vocês melhor. E eu estou vendo aqui no chat que não tem nenhuma pergunta, mas estou aberta para conversar com vocês. Quem quiser perguntar, pode abrir o microfone. Eu já ia comentar agora que estava aparecendo que não dava para abrir o microfone. Eu acabei de liberar, porque senão, às vezes, abre sem querer. Muito obrigada, professora, pela palestra. Realmente, se alguém quiser mandar alguma dúvida, alguém tinha perguntado se os slides estariam disponíveis. Eu preciso, ou se vocês quiserem, eu já mandei para vocês, mas vocês transformarem eles em PDF, ou se vocês quiserem, eu transformo e mando de novo. E aí, não, sim, posso transformar. Então, e daí enviar. Tá bom. Transformar em PDF e enviar para as pessoas. Tá ótimo. Quem tiver dúvida, pode abrir. Foi rápido, né, pessoal? É uma tentativa de introdução, eu espero que eu tenha dado um panorama geral. Obviamente, nem o processo terapêutico e nem a própria explicação teórica são simples e rápidos, né? Não é, então eu faço uma metáfora e pã, magicamente o comportamento do meu cliente se transforma, ele aprende a reagir aos seus sentimentos e pensamentos de uma outra forma. Da mesma maneira como a gente aprende esse repertório em múltiplos exemplares, a gente aprende um novo repertório também em múltiplos exemplares. A gente precisa lembrar que o nosso comportamento é sempre processo, né? Está sempre em continuidade. Não é uma vez aprendi pronto. Principalmente esses que são difíceis, né? Então, era essa a ideia, pelo visto, não provocou dúvidas em vocês? Eu tenho uma pergunta, vou fazer. Então vai, Ana Luísa, vou. Para os clientes que eles têm certa dificuldade, um pensamento mais concreto, assim, uma dificuldade de até compreender metáforas, um pensamento mais literal, como que se trabalha na ACT?
Aí a gente vai precisar ver o quanto desse repertório verbal está de fato impactando o sofrimento deles. Primeiro de tudo, né, Ana Luísa? Acho que às vezes o cliente vem com sofrimento que tem a ver com uma perda de reforçador imenso, por exemplo. Né? Agora, no período de Covid, perdi minha mãe. Né? Então, tem um sofrimento que é diretamente produto de uma contingência imediata, perda de reforçadores. Né? O que a gente vai observar é que, então, se, por exemplo, agora eu perdi a minha mãe e eu não sou ninguém sem ela, eu não posso viver sem ela, e a gente começa a ver como a pessoa está relacionando a própria experiência de ter perdido a mãe e ampliando isso com ela mesma, né? Então, eu não sou capaz de viver sem a minha mãe. Não, é possível viver sem a sua mãe porque tem uma tristeza muito grande, tem um sofrimento muito grande, mas você pode viver. Só que a gente não vai entrar nesse embate com a pessoa. O que a gente vai tentar ajudá-la a perceber é como é que será que com essa tristeza que você está sentindo, você pode continuar caminhando na sua vida. Que outras coisas importantes existem na sua vida que inclusive você compartilhava com a sua mãe, que podem continuar existindo. E dessa forma, também aqui a gente está transformando função de eventos, né? Então, a gente vai construindo, Ana Luísa, as metáforas dentro daquilo que o cliente fala. De fato, uma metáfora que não faça sentido, né? Se eu falo para vocês, num exemplo bem bobo mesmo, a Ana Luísa e a Ana Hack são como duas ervilhas num pote. Essa é uma expressão muito típica americana e pouco comum para a gente. Então, a gente tem que fazer um exercício de pensar duas ervilhas num pote para entender. Mas se eu falo a Ana Luísa e a Ana Hack são farinha do mesmo saco, essa sim é uma metáfora que a gente entende automaticamente, porque está na nossa cultura. Então, as metáforas que são mais úteis e mais impactantes são aquelas que o próprio cliente traz para a gente. Né? Que ele... de alguma maneira, já se conecta. Né? O repertório verbal ele tem essa característica, ele é convencionado por uma cultura. Eu estou falando aqui um monte de coisa e vocês estão entendendo, porque eu estou falando português, e vocês entendem as palavras, mas o que cada um está entendendo depende da sua própria história, com análise do comportamento, com todos esses temas que eu estou falando, com outras leituras que vocês já fizeram. E, portanto, o impacto dessa minha fala em cada um de vocês é de uma forma ou de outra. Da mesma maneira, a metáfora. Né? Então, eu tenho que cuidar para construir com o cliente uma metáfora que seja acessível para ele. Perfeito. Obrigada. Mais alguma pergunta? Nossa, eu corri tanto, podia ter falado um pouquinho mais devagar, né? Fiquei com medo de não conseguir dar conta de tudo. Olha, para você que a gente recebeu muitos elogios da sua palestra. Muita gente elogiando e dizendo que foi muito boa, que foi bem, assim, fácil a compreensão, você explicou maravilhosa. Então, acho que todo mundo gostou. Fico feliz. Espero que tenha servido pelo menos para instigar a curiosidade de vocês e que leve vocês a buscar estudar um pouquinho mais sobre comportamento verbal, sobre a teoria das molduras relacionais e sobre esse modelo de terapia que é conectado com essa teoria, que é a terapia de aceitação e compromisso. Se você quiser passar referências básicas ou coisas do tipo por e-mail, eu posso compartilhar junto com o PDF dos slides. Eu vou fazer isso então, Ana. Eu vou colocar nos slides um slide de referências e aí te mando já o PDF para você compartilhar com os alunos. Tá ótimo. Obrigada. Tá, imagina, foi um prazer. Um prazer. Fala. Naquele exemplo da floresta e medo de cobra, se eu coloco fogo na floresta, eu resolvo o meu problema de medo de cobra? Como que isso seria possível, Ralph? Não estou entendendo a sua proposta aqui. Imaginativa? Um exercício de imaginação? Sim, porque aí todos os bichos vão fugir da floresta. Mas não, né? Quer dizer, não é assim. Por isso que as metáforas não são mágicas, né? Não basta eu mudar
a experiência imaginativa para mudar a maneira como eu reajo ao comportamento. Agora, é uma pena, falando nisso, né? A floresta está queimando, ô judiação. Exato. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Obrigada que a você, vocês- prof. Muito Que vocês obrigada. tenham uma ótima jornada. Ai, obrigada. Obrigada, Roberta. Obrigada, Pro. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Até mais.